Bom dia a todos. Vamos começar com uma oração. Senhor, nós te glorificamos, ó Pai, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado por esse fim de semana que o Senhor tem nos dado, Senhor, e pela saúde que tem nos dado também. Te louvo porque o Senhor realmente tem nos amado, Pai, a cada dia, e tem nos dado, Senhor, mais a Tua presença, mais a Tua unção, do Teu poder e da Tua paz também, Pai. Te peço que o Senhor possa abençoar este culto, Pai, abençoar cada um que está aqui, cada um que também não pôde vir, Pai, que o Senhor possa colocar a Tua mão sobre elas, ó Pai, e dar a Tua paz, a Tua alegria, o Teu amor, ó Pai, e a Tua comunhão, Pai. Peço que o Senhor possa abençoar, Pai, cada um que está aqui com a Tua palavra, com o Teu poder, Pai, com o Teu ensinamento, que o Senhor possa tirar de nós, ó Pai, todo o peso, Pai, que estamos carregando, que o Senhor possa nos aliviar, Senhor, e nos dar a Tua paz, a Tua tranquilidade, Senhor, para podermos caminhar junto contigo cada dia. E que Teu nome, Pai, possa ser glorificado em nossas vidas a cada momento, Senhor. Te engrandeço e te louvo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos colocar de pé para louvar o Senhor? Teu amor tão grande, que o
cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos
os dízimos e ofertas com essa próxima música. Seja o centro. Seja o
seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar a razão de viver, Jesus, Essa música não é nova, a gente já cantou há algum tempo atrás aqui, mas eu queria relembrar ela. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Quantos aqui conheciam essa música ou lembravam dessa música? Amém. Então, para aqueles que relembraram, por favor, vamos cantar. Quem não conhece, essa música não é difícil, ela é bem simples, mas a letra dela é tremenda. Que o Senhor Jesus possa crescer e nós diminuamos. Amém. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafim se cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça
não me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos pelo sol que brilha. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é a luz das nossas vidas. O Senhor é aquele que dirige os nossos passos. Por isso, Senhor Deus, nós estamos confiantes na Tua presença. Confiantes de que o Senhor tenha atraído cada um de nós para este lugar, para a Tua casa de oração, Senhor. E nós te rogamos que o Senhor continue dirigindo as nossas vidas, guiando, Senhor Deus, os nossos passos, para que nós possamos crescer no conhecimento do Senhor e no conhecimento da Tua palavra. Senhor Deus, dentre as inúmeras bênçãos que recebemos do Senhor, tomamos uma pequena parte e colocamos sobre o Teu altar. Senhor Deus, abençoa e santifica a nossa oferta, Senhor Deus. E a nossa oração é que pessoas que ainda não tiveram um encontro pessoal com Cristo Jesus possam ser alcançados através do ministério desta igreja, através do ministério de cada um de nós, ó Deus. Amado Senhor Deus, e que nós possamos, ó Senhor, debaixo da Tua graça, estar oferecendo muito mais, Senhor Deus, para que vidas possam conhecer a Tua gloriosa salvação que está em Cristo Jesus. Abençoa, Senhor Deus, o Teu servo que irá trazer a Tua palavra nesta manhã. Senhor, nós te rogamos, unge com o Teu Espírito o pastor Jorge. Ministra, Senhor Deus, a Tua graça de uma maneira rica e poderosa, Senhor Deus. E, Senhor Deus, abre os nossos ouvidos para que possamos receber, ouvir aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Abre, Senhor Deus, os nossos olhos para que nós possamos ver aquilo que o Senhor está nos revelando, ó Deus. Concede-nos, ó Deus, a bênção de ouvir a Tua palavra, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Pastor. Bom dia, graça e paz. Nós vamos continuar nessa manhã também. Dando prosseguimento, eu tenho escolhido o livro de Salmos desde o início do ano
o livro de Salmos, né, chamado de Saltério, era usado pelo povo de Israel para como um livro de cânticos, né, um livro de cânticos. E é interessante esse livro de Salmos, né? Eu gosto muito porque ele reflete muito a nossa humanidade, quem nós somos, né? Exatamente como nós somos, como nós sofremos, né? Passamos por dúvidas, passamos por dificuldades, né? E encontramos nos Salmos, né? Não uma coisa assim, né? É que você é um cara que não pode errar, você é um cara que não pode ter problemas, você não é um cara que não pode ter dúvidas, né? Mas na palavra, nos Salmos nós encontramos, no Saltério, né? Alguém que é totalmente humano, cheio de dúvidas, cheio de problemas, mas uma pessoa que encontra a solução, a sua resposta em Deus. Ainda que aquilo não tenha acontecido, ele crê e tem certeza que Deus vai vir em seu socorro. Nós cantamos aqui a última música, né, que fala de Deus como nosso abrigo, né? E tem umas coisas que nos cânticos, né, talvez a gente que já está acostumado a cantar, a gente não percebe, né? Mas nós começamos a cantar alguns cânticos, né? Falou assim, algumas coisas eu acho que precisa de explicação. Precisa de explicação. Por exemplo, fala assim, debaixo de tuas asas encontro abrigo. Deus tem asas? Aí você olha assim, onde que você encontra isso na Bíblia? Lá em Salmo 91, você encontra. Salmo 91. Só para, eu estou colocando uma curiosidade. Não é o nosso Salmo de hoje, tá? Só explicando, dando uma explicação sobre a música, né? Como é que elas foram compostas e o que realmente a pessoa que estava compondo essa música, o que ele tinha em mente, né? E no coração para colocar. O Salmo 91 fala assim, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. Interessante, né? Então Deus... Jesus usava muito as comparações, usava parábolas para explicar as coisas de Deus, explicar a sua palavra, explicar o que ele estava falando, tá? Porque se ele usasse a linguagem espiritual, talvez o pessoal não entendesse. E nós precisamos fazer pegar essa linguagem e traduzir para nós, na nossa época já é uma outra linguagem, é um outro entendimento, é muito rápido, nosso entendimento é rápido demais, tá? Então, nós começamos a ver algumas coisas que Jesus fazia. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor. E você, E nós começamos aí a falar assim, eu sou a videira. A maioria de nós não viu como é que se cultiva um pé de videira. Aí falei assim, como é que poderíamos ter um entendimento mais claro? Eu sou a laranjeira, talvez hoje, eu sou a bananeira, fazer alguma coisa assim. Mas a videira tem uma característica muito forte, que ela precisa ser podada. Se ela não dá o fruto dela não fica bom se ela não for podada. Se você deixar ela crescer, ela vai dar seus frutos, mas vai ser pequeno e vai ser azedo, não vai ser muito bom. Então ela precisa ser podada. E aí ele faz a comparação que a vida do cristão também precisa ser podada. Tem coisas que tem galhos, tem arestas ali, tem sujeira, tem coisas que precisam ser tiradas da nossa vida, e que precisamos então desse cuidado de Deus, precisamos ser podados também. Então ele fala assim, ele olha aqui, debaixo das suas asas encontrará abrigo, porque no deserto naquela época, a galinha, a galinha então, você viu aqueles animais, o gavião, então ela protegia os seus filhotes com suas asas. Quando houver um perigo, a mãe chama os seus filhotes, e coloca debaixo das asas. Não sei se vocês já viram isso.
tá? Então não é o nosso contexto, né? Então quando vem as aves de rapina, quando vem o perigo, a mãe faz isso. Deus também faz isso quando nos protege. Ele nos coloca debaixo das suas asas. Não que Deus tenha asas, né? Então a palavra de Deus, ela explica, ela tem ela é rica nesse sentido, tá? Porque ela tenta explicar de uma forma, mas o público daquela época era outro público, era diferente do nosso. Então precisamos fazer algumas entendimentos, algumas explicações para que a palavra de Deus venha para nós de uma forma mais clara, né? Então certas palavras, se você pega para nós nos dias de hoje, você começa a colocar aquilo lá assim, já direto, né? sem passar por um filtro, né? Você pode errar, você pode interpretar de uma forma totalmente diferente. O nosso salmo hoje é o salmo primeiro salmos. É o salmo primeiro. Shihen no ippen desu kyou. Nós vamos ler em português e em japonês para termos essa sequência, né, de pessoas também que aqui que podem entender melhor também o japonês. Os Salmos começa assim, o livro do Saltério, primeiros Salmos, não sabemos quem escreveu esses Salmos, tá? A maioria dos Salmos foi escrito por Davi, tá? Foi ele quem escreveu. Nós temos também o último Salmo, Salmo 139, foi escrito pelos coraitas, né? E muitos desses salmos eu falei que eles cantavam. Todos os salmos, na verdade, o povo de Israel cantava. Eles têm uma métrica, eles conseguem cantar todos esses salmos. Tá? E nós vemos que quando esses salmos são traduzidos, são colocados do jeito assim, fica muito bonito, gente. Fica muito bonito. Eu não sei se você já pegou alguns salmos que você consegue cantar ele na íntegra, do jeito que está escrito aqui. Conhece algum? É muito bonito. O povo de Israel faz isso. Eles cantavam com uma métrica, e quando eles estavam voltando do cativeiro, eu falei que tem alguns salmos que você está voltando do cativeiro, tá? Então você canta, eles vinham cantando na peregrinação quando vinham andando. Então eles cantavam esses salmos. Era um livro de oração do povo de Israel. É o livro de oração. Por isso que eu falei que os salmos também, eles servem. Você não está conseguindo orar, você não está conseguindo ter um momento de oração, abra os salmos. Leia os salmos e faça. Aquilo pode ser uma oração para você. Você vai encontrar ali uma oração também. Eles recitavam esse livro também como um livro de orações também, tá? Então nós temos os salmos, eu acho muito rico por isso, mas também ele é muito, eu gosto porque ele é muito humano. Ele fala da experiência dessas pessoas. A gente tenta transmitir essa experiência que ele tinha, aquilo que eles estavam sentindo naquele momento. Tá? Então, é isso que muitas vezes eu preguei os salmos, né? E as pessoas vinham, na verdade muitas pessoas vinham e falavam assim: pastor, mas você está falando de mim, pastor? Falei assim: não, mas você está falando de mim. Quando você fala que você está na pregação, você está ali falando, você está falando de mim. Então, os salmos identificam muito essa questão da nossa humanidade, quem nós somos. Por isso que eu gosto demais do livro de Salmos. Salmo primeiro Salmo, ele fala assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Nihongo de, eu vou pedir para Sano-san yonde kudasai no Nihongo de.
Amém. Tá? Então, nós temos, eu coloquei o título desse salmo sobre 2 caminhos. Então, ele é como árvore plantada à beira das águas correntes, dá o fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Tá? Então, imaginem, eu coloquei aqui uma árvore frondosa, bonita, e ele fala assim que é como árvore plantada à beira de águas correntes. Não é a figura que hoje nós estamos vendo, né, perto dos riachos, perto das represas, né? Nós vemos desolação, vemos uma seca muito forte, no nosso país, e estamos realmente enfrentando um tempo bastante difícil. Cabe ao povo de Deus também orar a esse respeito, orar a respeito dessa falta, desse racionamento, como Deus realmente pode intervir, como Deus quer intervir em relação a essa situação que nós estamos vivendo hoje. Então, nós temos aqui, entendendo o Salmo 1, eu tenho uma figura de 2 caminhos, tá? Então, a nossa vida diz que nós temos a opção de termos 2 caminhos, tá? Não existe o terceiro. Não existe o terceiro, tá? Ou é um ou é outro. A palavra de Deus é muito clara sobre isso. Quando ele fala sobre caminhos, sobre escolhas que você faz. Então, no Novo Testamento fala que o caminho é o caminho para a salvação, o caminho para Deus, o caminho para o céu é um caminho estreito. Interessante. E o caminho da destruição, o caminho da perdição é um caminho largo, onde as facilidades são muitas, tá? Mas você está totalmente longe de Deus, está totalmente fora dos caminhos de Deus. Você traça os seus próprios caminhos, sua própria vontade. Então nós vemos que esses 2 caminhos, existem, mas só existem 2. Do terceiro não existe. Eu vou ficar eu vou ficar em cima do muro, não dá. Tá? Então, o terceiro caminho, só existem 2 caminhos. A palavra de Deus é muito clara sobre isso. Você tem que fazer a escolha. Qual o caminho que você quer andar? Qual o caminho que você quer viver? Tá? A palavra de Deus, ele começa falando nesses salmos. É preciso firmar bem as nossas convicções na palavra de Deus. Eu estava falando sobre o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, então, Deus se deu a conhecer através da sua palavra. Nós falamos sobre o Salmo 39, que Ele sonda os nossos corações, a nossa vida, sabe quando você se levanta, quando a sua disposição, sabe os seus pensamentos, conhece todas as suas intenções, conhece todos os seus caminhos. E aqueles salmos falam assim que Ele sonda cada dia a nossa vida, Ele sabe de tudo que você faz, porque Ele tem interesse por você. Então não tem um lugar onde você possa se esconder de Deus, se ausentar de Deus. Deus está em todo lugar. Pode ser no mais escuro abismo, lugar mais escuro que você acha que Deus não pode estar lá, Ele está lá. Então isso é esse conhecimento, que faz com que eu me volte para Deus e fale assim: poxa, sabendo de tudo isso, o que eu vou fazer? Sabendo que Ele é onisciente, Ele é onipresente, é onipotente, que Ele está em todo lugar, tem poder sobre todas as coisas, e que Ele conhece toda a minha vida, Ele tem conhecimento de tudo, antes mesmo de eu pronunciar a próxima palavra, Deus já sabe, Deus já conhece os meus pensamentos. Diante desse Deus maravilhoso, desse Deus que tem todo esse poder, o que eu vou fazer? Qual a minha resposta a Deus? É preciso firmar bem as nossas convicções na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o que te dá conhecimento, porque através da palavra de Deus, Deus está se apresentando para cada um de nós, está se mostrando quem Ele é. O conhecimento de Deus vem através da palavra. Então, todas as coisas que você faz deve estar pautada na palavra de Deus. Se existem profecias, se existem revelações, tem que estar pautado na palavra de Deus. Tá? Então hoje em dia, quando tem revelações, tem profecias, nós precisamos tomar muito cuidado. A palavra de Deus fala que tomar muito cuidado, porque você tem que colocar sempre na balança, de um lado, a palavra de Deus,
Sempre de um lado. Aí você coloca a aprovação. Se a revelação sobe e a palavra desce, você fala, opa, tem alguma coisa errada aí. Se há um equilíbrio entre profecia e palavra, aí sim. Mas se não, você tem que estar pautado na palavra de Deus. Tá? Então nós temos essas coisas acontecendo nos dias de hoje, tá? E o conhecimento da palavra de Deus, viver a palavra de Deus, é fundamental para a vida de todo filho de Deus. A palavra de Deus fala, já imaginou se a fé dependesse do que cada um pensa e do que cada um sente? Pensou? Por isso que existe esse caos, na verdade, falando de várias religiões. Existem várias religiões e em cada dia, cada semana vai aparecendo uma nova igreja, uma nova religião no mundo todo. E a gente se espanta como é rápido essa. Por quê? Se a fé dependesse do que cada um pensa e cada um sente, aí a coisa começa a ficar complicada mesmo. É muito complicado isso. Tá? Mas infelizmente isso acontece. Tá? Então se não tiver, a palavra de Deus é base. Porque Salmo 119, 105 fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então esse versículo também fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, é interessante. Por quê? Se você falar lâmpada para... Poxa, que é bom, né? Aí só que você tem a imagem assim. Antigamente, você não sabia, mas o viajante tinha medo de andar à noite. Porque havia muitos assaltos, então ele fazia tudo para andar de dia, até lá pelas 6 horas, enquanto o sol estava se pondo, então ele já se recolhia e fazia de tudo. Mas quando ele não podia, tinha que viajar à noite, sabe o que ele usava, a lanterna dele? Não é de LED, não é aquela laser, mas é uma lamparina de óleo queimado, óleo de azeite. Imagina a luz que aquilo lá dá. Você enxerga o próximo passo. Você não enxerga lá na frente, na curva lá, o que vai acontecer. Só que nós perdemos essa percepção. Porque hoje nós queremos ver as coisas lá na frente. Queremos determinar o futuro, o que Deus vai fazer daqui a um mês, daqui a uma semana. Sendo que a palavra de Deus diz que Deus nos dirige passo a passo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Viver um dia de cada vez. Interessante isso. Nós teremos hoje queremos determinar o futuro das coisas. Queremos determinar o que Deus vai ter que fazer daqui a um mês na nossa vida. Esquecemos do presente, de viver o dia a dia. A palavra de Deus fala de que essa fé nossa, com essa tecnologia, tudo que vem para nós hoje é muito bom. Facilita muitas coisas, mas deixa a desejar em algumas coisas quando nós não seguimos a palavra de Deus. Tá? Então nós temos também, a palavra é capaz de transformar pessoas e situações por mais difíceis que sejam. Isso eu falei um pouco no Salmo 139. Transformar pessoas e situações. Por quê? Porque Ele te conhece. Porque Ele sabe das suas necessidades. Ele se importa com você. Então, é interessante, a palavra é transformar pessoas e situações por mais difíceis que sejam. Pastor, você não conhece o meu problema, mas Deus sabe, Deus conhece. Deus conhece muito bem seu problema. Deus conhece suas situações, tudo que você está vivendo. A preocupação destes salmos é com os tipos de pessoas com que o justo convive e com os caminhos que ele escolhe seguir. Tá? Então, isso que está falando, a preocupação dos salmos é com os tipos de pessoas com que o justo convive e com os caminhos que ele escolhe seguir. Se você escolher andar no caminho do Senhor, Deus te colocou nesse caminho, tá? Deus está preocupado com você.
Deus quer que... Então eu acho interessante isso. Quando o povo de Israel saiu lá do Egito, 400 anos de escravidão, Deus colocou no caminho da salvação. Deus colocou eles no caminho, né? Então, cada dia eles andavam, e quando eles chegaram lá, na entrada da terra prometida, em Canaã, chegaram ali em Canaã, Moisés morreu. Moisés não... E agora? Agora nós não temos mais o nosso introdutor aqui, agora como é que nós vamos fazer? Mas Deus já tinha preparado Josué. Deus preparado Josué. Aí Deus chega para Josué: Josué, o que você está fazendo aí? Tão somente ser forte e corajoso. Tão somente ser forte e corajoso. Josué, siga a minha palavra. Siga as minhas instruções. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que tudo te vá bem. Para que tudo te vá bem. Não se desvie. Palavra de Deus. Olha só que interessante que fala. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Porque Deus traçou um caminho e Ele sabe qual o caminho que nós temos que seguir. E deixou instrução pelo caminho. Deixou toda uma palavra para nós podermos seguir para esse caminho, para não ficarmos desviando nem para a esquerda nem para a direita. Mas se hoje nós queremos seguir a Deus pelo que eu sinto, pelo que eu acho que tem que ser, tá? Sem a palavra de Deus, a chance de errar é enorme. A chance de errar é enorme. A palavra de Deus começa falando desses dois caminhos. O caminho errado. Vamos começar pelo contrário. Vamos começar pelo caminho errado. Tá? O caminho errado é esse. Tá? O caminho errado, ele fala assim: o que era um simples aceitar de ideias se aprofunda quando a pessoa se detém no caminho dos pecadores. Tá? Eu estou falando de situações, tá? Assim como o povo de Israel, quando saiu lá do Egito, eles começaram a caminhar, e agora que cada dia eles queriam pão, água, queriam comida, queriam carne, tá? E começaram a murmurar. Eles começaram a olhar para trás, começaram a olhar na vida. Lá tinha panela, aquela panela com aquela comida boa, tudo, né? Na verdade era o sopão que eles comiam lá, né? Que ele tinha tudo misturado. Então, eles lembravam daquela, ficavam lembrando daquela vida, tá? E quando Moisés subiu ao monte para receber os 10 mandamentos, 40 dias ele demorou. Quando ele desceu, o que aconteceu? E viu lá o povo adorando um bezerro de ouro. Moisés está demorando, acho que Moisés, Deus esqueceu da gente aqui, vamos fazer um Deus para nós. Olharam para trás, olharam para o caminho lá inverso, o caminho errado, olharam para o lado oposto e viram que lá eles adoravam esses animais. Ele falou: nós vamos fazer um bezerro de ouro para nós, esse vai ser o nosso Deus. É fácil tomar o caminho errado. Tem que tomar muito cuidado. Se a palavra de Deus não tiver realmente sendo uma coisa absoluta na nossa vida, nós podemos errar e errar feio. Tá? Se detém no caminho dos pecadores. Deter-se significa participar, exercer atividades e praticar atos que os pecadores praticam. É gostar daquilo, é você ficar realmente, exercer atividades. Tá? E nós temos muito disso, né, nesse caminho. Então temos aí jovens que se entram no mundo das drogas, influenciado pelos colegas de escola ou tem pessoas que não conseguem mais sair. Quero dizer uma coisa, gente. No centro de recuperação de drogados e viciados, tá, onde se trabalha com isso, quando eu fui visitar esses lugares, quando eu comecei a participar desses lugares aqui, eu participei do Desafio Jovem lá em Jacareí.
A gente ajudava, a nossa igreja ajudava lá, a gente levava óleo, açúcar, aquelas necessidades que eles tinham. Eles acolhiam qualquer pessoa lá que tinham, mas antes eles oravam a Deus: Senhor, está na hora? E se o Senhor confirmasse em oração, eles acolhiam aquela pessoa. Nós vemos quanto é difícil recuperar um drogado, um viciado. Só que eu nunca imaginei que eu ia encontrar filho de pastor naquele local. Aí o diretor falou assim: pastor, você não imagina, mas ele não é o primeiro caso não. Muitos filhos de pastor, ou que são crentes dentro da igreja, você vem e encontra aqui. Eles vêm para cá, para se recuperar de drogas, de vícios, tomar o caminho errado. É muito fácil. É muito fácil tomar o caminho errado, se a gente não andar no caminho do Senhor, conforme a sua palavra. As palavras conselho, caminho e roda, tá? Que está nessa verdade, esse conselho, caminho e roda está na versão atualizada, gente. Talvez na versão de vocês está um pouquinho diferente, tá? Ele fala conselho, caminho e roda se referem aos setores do pensamento, da atividade e do pertencer. Aqui, de quem você recebe conselho? A quem que você está ouvindo? Conselho de quem que você está ouvindo? Quando você está com um problema, você está realmente com um problema muito sério, quem que você vai buscar? De quem você vai buscar conselho? Orientação, de que caminho você tem que seguir? Quem é que te dá esses conselhos? Quem são essas pessoas que te dão esse conselho? Roda, quem? Você está cercado de que tipo de pessoas para nessas situações? São pessoas que realmente são seus amigos, são pessoas que exercem influência sobre suas atividades, seu modo de pensar, seu modo de agir. Quem são essas pessoas? Tá? Então ele fala assim, se refere aos setores do pensamento, da atividade e do pertencer. Tá? Pensem bem, porque influencia de uma forma muito grande. Quando nós estamos com problemas, quando nós estamos em necessidades, ou temos alguma necessidade, nós recorremos a esse tipo de pessoas. E a palavra de Deus fala que a vida dessas pessoas é como a palha que voa quando o grão é peneirado. Em vez de frutos, só a palha. Você já viu como é que se peneira o trigo, o arroz? Como é que faz? Como é que você tira a casca dela? Usa essas peneiras. Eles usavam, o povo de Israel usava muito essa peneira. Então eles sabiam muito bem como é que era peneirado, como é que era. Então a palha que não serve, o fruto fica, mas a palha é dispersado pelo vento. É mais ou menos essa imagem. O caminho errado, o caminho do ímpio, o caminho daquele que não quer saber de Deus, é como uma palha que o vento dispersa. Não leva a lugar nenhum, se perde. Ela não serve. Mas sim o fruto que está, o que realmente importa é o fruto que estava ali. É o grão, é o fruto. Então a palavra de Deus, ele começa a colocar sobre isso, assim, pense um pouquinho a respeito disso. Quem te dá conselhos para você andar no caminho certo? Ao mesmo tempo, quem é que exerce influência sobre você para você continuar andando no caminho errado? É para você gostar do caminho errado, para você ser influenciado e ter uma atividade, fazer atividades no caminho errado. Gente, é fácil isso, no nosso contexto. É muito fácil. Tá? Seja na escola, seja no trabalho, seja na igreja. É fácil você ser influenciado. É fácil as pessoas quererem exercer influência sobre você para fazer uma coisa que você não deveria fazer. Então, quem não assistiu aquele filme lá, Deus não está morto, né, Fabinho? Aquele que o Fabinho colocou, Deus não está morto, é muito bom. É um jovem que, na faculdade,
E o professor era professor do que era mesmo? Filosofia, que ele queria provar, e todos os alunos tinham que tomar essa, a aula dele, ele tinha essa prerrogativa de que todos os alunos tinham que realmente ter essa a convicção, ou tomar essa base de que Deus não existe. E aquele jovem fala, não. Eu não creio nisso. Então ele foi convidado para todas as aulas trazer a sua colocação. É muito interessante isso. Quem é que faria isso? Todos os seus amigos, as pessoas que estavam foram assim, falaram, eu vou repetir nessa matéria, eu vou mais com o professor. Mas aquele aluno falou, não, eu defendo aquilo que eu creio. Eu vou defender aquilo que eu creio. Interessante esse filme, é muito bom. Então nós começamos que o caminho errado, não há frutos, só há palha. Então eu lembro de palha, aquele palha que o vento dispersa. Eu vi aqueles bang bang antigamente, Hoje também começou a voltar um pouquinho bang bang. Então aqueles cavaleiros entravam na cidade fantasma, aí aparecia aquela palha lá rodando, aquele chumaço rodando sem vida, eu ficava imaginando, quando eu li esses salmos, eu imaginava aquela palha que ficava lá sem vida, seca, e o vento leva para lá e para cá. É como a palha que o vento dispersa. E o caminho, o caminho certo. Qual que é o caminho certo? A palavra de Deus fala, O caminho certo, em primeiro lugar, é ter prazer na lei do Senhor. A palavra de Deus fala que a palavra de Deus é como um mel. O mel lá no deserto, para aquele povo, é caviar, é aquele alimento, é o alimento completo. É uma coisa assim que lá encontrar mel no deserto era uma coisa assim totalmente apreciada. Em primeiro lugar, é ter prazer na lei do Senhor. Ter prazer na lei do Senhor. Tá? Primeira coisa, tá? É realmente você gostar. É você ter prazer quando você lê. Não é uma obrigação. Então, quando você começa a ler a palavra de Deus como uma obrigação, daqui a um tempo você vai se cansar. Não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. E desiste. Chega lá, começa a ler o livro de Gênesis. Oh, legal o livro de Gênesis. Quando chega em Números, fala assim, não aguento mais. Chega no livro e fala, não aguento mais. Só tem números, estatísticas, fala do povo, fala do censo, fala das tribos, das famílias, os nomes, um mais complicado que o outro, Então, é ter prazer na lei do Senhor. Ter prazer. Aquilo é alimento para a minha alma. Eu sinto falta desse alimento. Tá? Se você não tiver esse alimento, você começa a se definhar, começa a ficar fraco espiritualmente. Em segundo lugar, é preciso meditar na lei. Meditar na lei do Senhor. A palavra de Deus fala assim, como é que é essa meditação? Eu aprendi assim, que meditar, tá? Primeiro você lê a palavra, bom você ler a palavra de Deus quando você está com a cabeça bem fresquinha ainda. De manhã é um ótimo horário, porque à noite, geralmente, você vai ler a palavra do Senhor, você vai gastar lá 5 minutos, e no minuto seguinte você está dormindo já, de cansado que você está. Então, pega um dia, um horário que você esteja com aquela mente fresca, você está com a mente boa para ler a palavra de Deus, que você tem energia, você tem... Então, aí você faz o quê? Você leia a palavra, leia um texto, não leia um texto muito comprido, não, tá? Leia um texto, mas vai seguindo aquilo que Deus está falando. Leia umas 5 vezes. Guarda alguns versículos que ressaltam para você, que falam para você. Aí você começa a meditar, o que Deus está querendo falar com isso? Ou durante aquele dia, ou durante aquela semana, Deus vai te dar algumas
lições práticas sobre aquilo que ele está falando, se você tem prazer na lei do Senhor. Interessante. Mesmo quando eu leio a palavra de Deus, quando eu faço a leitura da palavra de Deus, sempre tem uma coisa nova. Eu leio o mesmo texto, sempre tem coisas novas. A palavra de Deus ensina coisas novas. Ter prazer na lei do Senhor é isso. Quando você prova o mel, você prova o sabor, sempre tem um sabor diferente. Sempre tem alguma coisa que você não notou quando você provou a palavra do Senhor. Então ela começa por aí. Tá? Então, o resultado desse tipo de vida será, primeiro, a vitalidade como a de uma árvore. Tá? A vitalidade como a de uma árvore. Tá? Então, eu acho interessante, hoje nós estudamos a Filipenses, nós estamos em Filipenses capítulo 2, ele fala que nós somos como luzeiros do mundo, no universo, luzeiros do universo. Então, quando Deus vê a gente, vê como luzeiros aqui na terra. Assim como Jesus, quando esteve aqui, ele era a luz do mundo. E nós somos luzeiros neste mundo aqui. Tem vitalidade, tem força, tem energia. Tá? Então, uma pessoa que vive pela palavra de Deus, que coloca em prática, que tem prazer, ele tem vitalidade. A sua vida não é mesmice. A sua vida não vive aquele de murmurações toda vez. Não, a sua vida sempre tem coisas. Puxa, como eu sou grato ao Senhor. Então a palavra de Deus ela começa a ser um alimento espiritual necessário e que cada dia eu quero este alimento para minha alma. Tá? A estabilidade sendo firmemente plantado. A estabilidade. Tá? Então essa árvore nós vemos ali, tá? Perto de corrente de águas, sempre sendo alimentado, sempre sendo, então te vê a vitalidade, o tronco, vê as folhas, e a estabilidade, firme. Tá? Então nós vemos também a produtividade pelos seus frutos. Olha os frutos. Sabia que Deus procura frutos na nossa vida? De tempos em tempos Ele vem procurando frutos? Sabia disso? Ele nos vê como pessoas que têm possibilidade de dar frutos. É isso que Ele... Se Ele é lógico, de uma pedra Ele não vai esperar nada, mas de uma grama Deus espera. Uma planta que dá flores, é lógico que ele vai esperar, nós vamos esperar que dê flores. Agora que dê frutos, muito mais. Nós temos poxa, eu quero ver quando que vai dar fruto, quando que vai uma árvore frutífera, né? Quando nós plantamos, gostamos. Mas de nós, Deus espera frutos. E diz que todos nós, que somos filhos de Deus, temos e somos capacitados por Deus e somos cuidados por Deus para dar frutos. Todos nós, não existe nenhum que não possa dar fruto. Nós somos como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Deus espera de nós frutos. Prosperidade em todos os seus atos. Seu modo de pensar começa: Senhor, prova os meus pensamentos. Senhor, prova todos os meus caminhos, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, Senhor. Faça essa oração. Eu falei para vocês, faça essa oração. Veja como as coisas começam a mudar na sua vida. Prosperidade. Você vai ver os Deus realizando isso na sua vida. Alguma coisa para praticar. Deus conhece os nossos caminhos. Deus conhece o seu caminho. Deus sabe por onde você está andando. Deus sabe qual caminho você tem escolhido. Ele se preocupa com o nosso bem-estar. Filho, você está bem? Como vai você, filho? Adão e Eva, todo dia, na viração do dia, Deus tinha prazer de encontro com eles. E Adão, Eva, e aí? Como é que foi o dia de vocês?
Eles vinham, Deus na viração dos dias que vinha bater um papo com Adão e Eva, tinha prazer disso. Ele se preocupa com o nosso bem-estar. Está tudo bem? Você está bem? Já sentiu Deus falando isso com você? Você está bem, meu filho? Como que vai? Como é que foi seu dia? Tá? Essa intimidade que Deus quer que nós tenhamos com Ele. Essa intimidade. Né? Ainda somos aquelas pessoas que Deus está lá em cima e eu aqui embaixo. Né? E fala assim, às vezes a minha oração não passa do teto. Fala, né? Já falou isso? Parece que a minha oração não passa do teto. Como Deus estivesse longe. Deus nunca está longe. É nós que nos afastamos de Deus. Ele nunca se afasta de nós. A posição errada que nós colocamos quando não entendemos o cuidado de Deus. E quando nós recebemos a salvação em Jesus Cristo, Ele faz morada em nós. Ele faz morada. Hein? Onde você está, Deus está lá com você. Está lá no mais profundo problema, no mais profundo abismo, Deus está lá com você. Ele fez morada. Ele não é visitante. Você conhece esse Deus? Você conhece esse Deus? Eu vou falar isso no Salmo 23, na próxima vez que eu pregar. Eu vou falar isso no Salmo 23. Você conhece esse Deus? Você sabe quem Ele é? Não se você conhece aquela palavra, aquilo que o pastor falou, mas você conhece o Deus? Você conhece esse Deus pessoalmente? Nos guia para o encontro das bem-aventuranças. O que é bem-aventurança? É felicidade, é prazer. Você tem prazer em viver com Deus? Você é feliz porque você vive com Deus? É isso que Deus está falando, bem-aventurado. Ele começa assim, o Salmo começa assim, bem-aventurado, é feliz, eu tenho prazer. Você tem prazer em viver com Deus? Os dois caminhos se separam para sempre, não há um terceiro. Foi o que eu falei no início. Eles se separam. O caminho do justo vai para um destino e o caminho do ímpio para outro. É isso que fala. Não existe um terceiro caminho. Eu vou ficar no limbo. Então, os conceitos das religiões é assim. Se você, o espiritismo, o budismo também fala isso. Se você foi um cara mau, um cara que não deu muita preocupação, você foi um cara violento, você odiava as pessoas, odiava a si mesmo, então, aí ele fala assim, então você vai ter mais uma chance. Você volta na outra reencarnação para você ser refinado de novo, até que você chegue ao estado nirvana para você ir até Deus. Então, você pode, se você for um cara muito mau mesmo, você pode voltar em forma de uma planta, em grama, você pode ser pisado de novo, tudo, tá? Ou senão você volta pode ser em forma de animal, ou em forma de, por isso que na Índia se adora os animais. Pode ser essa pessoa que veio numa outra reencarnação e está tendo uma outra chance ali. Então você deve considerar os animais. Ou você volta numa pessoa até ser refinado. Mas a palavra de Deus, que a única chance que você tem é nessa vida. E se você desperdiçar essa chance que você tem nessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Ele fala assim, é nessa vida aqui, é agora, enquanto nós estamos vivos. Os caminhos vão se separar. Cada um de nós tem essa chance. Deus coloca essa chance. Por isso que nós temos que ser luzeiros neste mundo. Porque tem muitas pessoas que não conhecem esse caminho. E nós, qual o caminho que temos tomado? Você tem certeza? A Bíblia é um livro de certeza, não de dúvida. Certeza da salvação, certeza da vida eterna. Certeza do qual caminho você tomou. Você tem certeza?
A Bíblia não é livro de dúvidas, é livro de certezas. Nossa atitude com Cristo é nossa atitude com Cristo que determina a nossa sorte eterna. O povo de Israel, eles tinham a terra prometida, Canaã, eles iam até Canaã. Nós também estamos nessa caminhada. Fomos tirados da escravidão do pecado, fomos colocados no caminho da salvação, estamos indo para a Canaã celestial. O povo de Israel começou a murmurar pelo caminho. E o livro de Hebreus fala assim, por causa da incredulidade, não puderam entrar. A incredulidade é dúvida. Será que Deus vai mesmo mandar a provisão todo dia? Será que Ele não vai faltar no dia de amanhã, vai se esquecer de nós? E nós estamos aqui nesse deserto, precisando de água, precisando de alimento. Ah não, vamos pegar mais, porque Deus vai falhar conosco. Deus não falhou um dia sequer. Deus não falha um dia sequer. Ele é fiel. Vamos ter prazer na palavra de Deus, primeira coisa. É lógico que tudo isso é um exercício, né? Então eu convido vocês a meditarem a palavra de Deus diariamente. Diariamente. Tá? Eu convido então vocês, se vocês querem ler um livro de oração, então, aprender, continue lendo o livro de Salmos. Mas leia um livro para falar quem é Deus. Quando fala quem é Deus, tá? Os evangelhos são os melhores livros para você conhecer quem é Deus através de Jesus Cristo. Quem é Jesus? Começa lendo. Tá? Eu não digo para você ler o Antigo Testamento, mas digo para você começar lendo o Novo Testamento, os evangelhos. Porque toda a Bíblia fala, o personagem principal de toda a Bíblia é Jesus Cristo, gente. É Ele que vai selar a nossa sorte. Qual caminho você tem seguido? Qual caminho você está andando? Se você estiver no caminho do justo, o caminho da bem-aventurança, então essas são as características que você vai encontrar nesse caminho. Para você andar nesse caminho, viver e não se perder, você tem que ter prazer na lei do Senhor. Leia, mesmo que seja um pouco diariamente. Medite na palavra de Deus. Diariamente. Mesmo que a porção seja pequena. Tem um livro que vocês receberam no final do ano, no Natal, que é o presente diário. Aquilo te ajuda, aquilo lá é um cafezinho, vamos dizer assim. Tá? Mas te ajuda você a pensar. Pode ser um instrumento que pode te ajudar, mas aquilo é só um cafezinho, gente. Tá? Então eu falo assim, tenha prazer na lei do Senhor. Tenha prazer na palavra de Deus. Tá? Esse é o alimento que você precisa para você continuar nessa caminhada e não se desviar, nem para a esquerda, nem para a direita. Amém? Amém? Vamos orar? Senhor, nós agradecemos, porque a Tua palavra, ela é verdadeira, Pai. Porque a Tua palavra, Pai, nos alimenta. Porque a Tua palavra, Senhor, Pai, nos mostra o caminho que nós devemos seguir sem nos perdermos, ó Pai. A Tua palavra realmente revela quem é Deus, quem é Jesus. E por isso nós agradecemos, ó Pai. Porque nessa caminhada, Senhor, muitos de nós já temos feito a escolha desse caminho também, ó Pai. Mas, Senhor, hoje, nós, ao olharmos o caminho que estamos caminhando, muitas vezes nós vemos desvios, ó Pai. Vemos que às vezes nos desviamos para a esquerda ou para a direita, Senhor, ó Pai. Mas nós não queremos nos perder nesse caminho, ó Pai. Traz novamente a cada um de nós de volta ao caminho do justo, o caminho da salvação, o caminho da bem-aventurança, o caminho do prazer de viver, ó Pai. O caminho da alegria de ser de Deus, ó Pai. Nós queremos Te agradecer, Senhor, mais uma vez, pela Tua palavra que revela a nós e que nos dá o alimento de hoje também. E nós agradecemos a Ti
e oramos agora também pela ceia, pela tua provisão, pelo banquete espiritual que temos, e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos passar rapidamente para a ceia. Eu quero nessa ceia também, interessante que a palavra de Deus, Ele sempre recomendou, e a última coisa que Jesus fez com os seus discípulos foi participar dessa ceia. Foi a instituição da ceia do Senhor. Então, a ceia não é uma coisa que a igreja é uma cerimônia mecânica, uma cerimônia religiosa que se faz, mas é uma cerimônia que é um banquete. Na verdade, eu sempre lembro que é um banquete que Deus prepara para nós, seus filhos. Tá? Então, quem deve participar da ceia? Quem deve participar da ceia são todos aqueles que já reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador, aqueles que já aceitaram seu Senhor e Salvador. Então, esses eu recomendo que, se não forem batizados ainda, venham a ser batizados. Tomem o passo seguinte, tá, de serem batizados também, porque esse também é uma ordem, é um mandamento de Deus, é um mandamento do Senhor, para o nosso crescimento e desenvolvimento. Tá? Para pertencermos, sabemos que nós pertencemos a Ele, que estamos no caminho certo. Tá? E eu quero então estar realmente convidando. Mas na ceia também, então Jesus, Ele tomou a ceia com seus discípulos e Ele instituiu, falou: este é o meu corpo e este é o meu sangue. Então toda vez que nós tomamos a ceia, o pão, tá, e o vinho, representa então o corpo de Jesus e o sangue de Jesus que foi derramado por nós. Não se transforma em corpo nem em sangue, tá? Não é a doutrina da transubstanciação. Nós não entendemos dessa forma. Pão é pão, suco de uva é suco de uva. Ela não tem esse que você mordeu, então você não pode mastigar o pão porque você está mastigando o corpo de Jesus. Não tem isso. Tá? Então, em memória de ti, em memória de Cristo haver morrido por você, e você crer nisso, tá? Então Deus vem aqui e oferece um banquete para você, o pão e o vinho, que era um alimento daquela época, o alimento base, o alimento essencial, o pão e o vinho, em Israel. Então Jesus, ele faz essa instituição através desse alimento. Então todos que devem participar, tá, são aqueles que já aceitaram a Jesus, estão se esforçando, estão realmente cada dia querendo viver a vida em Cristo, querendo praticar, colocar em prática a vida em Cristo. E nós temos também que se nós temos desvio nesse caminho, principalmente desvio de relacionamentos, coisas assim, então primeiro resolva essas coisas. Se você tem desvio nesse caminho também, se você reconhece que você está se desviando para a esquerda, para a direita, tá? Então é o momento de você voltar novamente. A palavra de Deus, confessar o seu pecado: Senhor, eu estou desviado. Senhor, eu quero que o Senhor sonde meu coração e me guie pelo caminho eterno novamente. Não me deixe desviar. Tá? Faça essa oração também. E venha e participe da ceia. Tá? E aqueles que ainda não têm certeza dessa salvação, tá? Ainda então, espere um pouquinho. Mas é desejo de Deus que você participe da ceia. Tá? Quando você tiver essa certeza. Então fala: não tome a ceia de qualquer jeito. Antes examine o seu coração. Examine o seu coração antes de tomar a ceia. Não tome de qualquer jeito. Tá? Então vamos orar agora. Eu gostaria que cada um se preparasse nesse momento também para nós participarmos da ceia do Senhor. Faça essa oração de confissão e de preparação para nós entrarmos nesse banquete e com o coração alegre, com o coração prazeroso de Deus estar nos convidando para esse banquete espiritual. Vamos orar. Que é oferecido a cada um de nós, porque ela vem de ti, Senhor. Obrigado, Pai, que o Senhor tem revelado a minha vida também, a palavra.
glorifique para que eu possa entrar na tua presença para ministrar essa ceia junto com os irmãos. Quero agradecer, ter prazer de estar participando da ceia do Senhor. Obrigado por mais esta palavra e por mais esta manhã também. Obrigado, Senhor, que tu estás aqui. Abençoa a tua igreja, Pai. Eleva a tua igreja a essa adoração também. É o que nós te pedimos e agradecemos agora. Em nome de Jesus. Quero convidar aqueles que se prepararam a se apresentarem aqui à frente para nós tomarmos juntos a ceia. Na dúvida quanto aos elementos da ceia, nós distribuímos primeiro o pão e o vinho, oramos, fazemos a oração da consagração do elemento que vocês receberam nas mãos, tá? E nós consagramos esses elementos para vocês tomarem. Então não fica aquela dúvida aí e o resto dos elementos, né? Como é que fica, né? Tá? Então nessa dúvida é que eu tenho ministrado a ceia dessa forma. Então nós tomamos juntos, fazemos a consagração dos elementos primeiro, que vocês estão recebendo nas mãos, e depois então tomamos todos juntos a ceia do Senhor. Porque a grande dúvida, fala assim, o que se faz com os elementos, depois da consagração, então, quem é que pode tomar, quem é que não pode tomar, tá? Vamos orar. Senhor, obrigado pelo pão, obrigado pelo suco de uva, que representam aqui teu corpo e sangue. Assim como o trigo é moído, Pai, o corpo de Jesus também foi moído por nossa causa, Senhor. Foi sacrificado naquela cruz. Assim como o suco de uva que era pisado, assim também Jesus naquela cruz derramou o seu sangue por cada um de nós, para que hoje nós pudéssemos ter vida também. Nós pedimos a consagração desses elementos, do pão e do vinho, Pai, que recebemos agora também. Que ela venha realmente trazer à memória aquilo que Cristo fez por nós através do seu corpo e sangue. Nós agradecemos, ó Pai, porque esse sacrifício, Senhor, nós lembramos com gratidão a Ti, Senhor. Não com pesar, mas com alegria, Pai, porque hoje nós temos a vida em Cristo Jesus também.
porque o Senhor morreu por nós naquela cruz. E hoje temos vida nova e um caminho novo também que o Senhor deu para cada um de nós. Estamos caminhando. Pedimos ao Pai que desse caminho a gente não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. E agora também, conforme as orações, ó Pai, o Senhor tem perdoado os nossos pecados. Mas, Pai, o Senhor disse mesmo, Pai, para que nós não nos desviássemos mais. Então fazemos isso, Senhor, com alegria, Pai. Renovando a nossa mente, o nosso coração, renovando, Pai, o nosso propósito para contigo também, Senhor, e a nossa alegria pela nossa salvação. Nós agradecemos por esse banquete espiritual que o Senhor nos oferece agora. Que ela venha alimentar nossa alma, nossa vida, para que dia a dia nós possamos andar contigo. Nós nos alegramos em Ti agora e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também entreguei a cada um de vocês. Que Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e disse: "Este é o meu corpo que foi sacrificado em favor de vocês. Comei todos o pão." Amém. Da mesma forma, Jesus tomou o cálice e disse: "Este é o cálice da nova aliança, que foi derramado por cada um de vocês. Tomem esse vinho em memória de haver Cristo morrido por vocês e sejam agradecidos." Amém. Porque todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Depois que vocês colocarem o cálice, pode se assentar. Temos... Alô? Temos alguns só avisos. Quarta-feira teremos culto de oração aqui às 7h30. Eu não devo estar nessa quarta, mas o pastor está aqui, né? Ainda temos alguns envelopes vermelhos aqui, para todos que se lembram. Ainda estamos fazendo a campanha para ajudar a Taquefo, a compra do prédio. Provavelmente esse ano, até fechar a compra lá, nós vamos estar fazendo essa campanha. Se Deus tocar em você, é só colocar no envelope vermelho, quanto for, nós vamos saber que é destinado para esta oferta. Semana que vem, nós vamos estar em São José, reunião do concílio, e na dia 14, né, vamos ter nossa reunião da junta, planejamento. Esteja orando por nós. Como o Satoshi falou, sábado, dia 7 agora, nós teremos, a liderança estará participando de um encontro, se chama Encontro de Regionalização das igrejas do Vale do Paraíba e Campinas. Tá? Na verdade, são igrejas de São José dos Campos, Pindamonhangaba, Mogi e Campinas. Tá? Então, essas igrejas, o superintendente tem colocado o sonho das igrejas, né, do trabalho de regionalização. Regionalização é um trabalho em que essas igrejas, né, elas se juntam as forças, né, para uma poder ajudar a outra.
para que tenha uma mutualidade em questão de dons, de fazer eventos também, e que uma possa ajudar a outra crescendo, tendo um desenvolvimento maior também, uma podendo ajudar. E geralmente na reunião de planejamento que eu tenho lido sobre igrejas que crescem, são igrejas que uma igreja ajuda a outra, tá? Então ela tem um grande fundamento, tá? Então nós vemos na Bíblia também, as igrejas não eram por si, elas umas ajudavam as outras também, tá? Então nós temos essa, quando Paulo enviava as cartas para as igrejas, não era para uma igreja só, era lida por todas as igrejas também, quando ele mandava assim, nós estamos estudando o Novo Testamento. Assim também nós temos, então, a igreja de São José Pinda e a igreja de Mogi das Cruzes e Campinas, é o plano piloto desse trabalho de regionalização. É o plano piloto, tá? Então, toda a liderança está convidada, tá? Está sendo, na verdade, convocada para o nosso primeiro encontro, tá? Onde vai se dar diretrizes do trabalho de regionalização. Como cada igreja pensa e como que eles estão pensando também em desenvolver esse trabalho. Tá? Então, vai acontecer, começa às 14 horas e vai até às 17 horas. Tá? Das 2 às 5 da tarde, na igreja de São José dos Campos. Tá? Então, eu queria só avisar. Também nós estamos fazendo algumas melhorias, algumas necessidades que a igreja tem. Tá? Então, nós estamos aí colocando... quero agradecer também, nós estamos colocando luz de emergência, nós estamos com luz de emergência agora no templo, né? Nós temos que também estar sendo submissos às autoridades, e aquilo é necessidade em locais públicos também que tenham essas luzes de emergência, né? E nós estamos então adequando, né, nossa igreja, nosso templo também, para ter essas luzes de emergência, tá? E também já temos aqui na frente, né? Vocês estão sendo vistos, né? Quando você estiver lá na frente, agora já tem uma câmera com um monitor que dá para ouve você falando também e ver você que é você que está ali. Pode ser de dia ou à noite que essa câmera pega, tá? Então nós temos isso para ter um monitoramento de quem está chegando também. E temos um pouco de segurança também quanto a qualquer coisa que possa estar ocorrendo. Então estamos vendo essas melhorias, estamos colocando também, fazendo orçamentos do corrimão, as calhas, nós estamos vendo algumas escadas que muitas vezes quando precisamos subir aqui no forro, precisamos subir para um lugar mais alto, não temos uma escada adequada. Então mandamos fazer uma escada para termos proporcionarmos essa manutenção, termos manutenção, e também temos aqui quando estão subindo aqui tem a corrimão, conforme também é solicitado pelos bombeiros, tá? Então estamos adequando, tá? E gostaríamos que se você gostaria de participar, seu dom também seja esse, né? Também estamos, seja bem-vindo, dar as sugestões, também está trabalhando nisso também, seria você é bem-vindo também, tá? Então nós estamos aqui fazendo as coisas, melhorando o local para receber bem vocês com segurança. Amém? Tá? Então, tem mais algum aviso, Sérgio? Não? Então agradecemos a sua presença no culto, tenha uma boa semana e vamos orar recebendo a bênção do Senhor agora. Pai, nós agradecemos por esse culto, e também agradecemos pela ceia que podemos participar, ó Pai. Senhor, renova a nossa vida deste domingo com a Tua Palavra. Faz-nos realmente meditar durante toda a semana também na Tua Palavra, Pai. Mesmo que no começo ela seja difícil, Pai, mas começamos pouco a pouco realmente sentindo, Pai, o prazer quando nos alimentamos da Palavra, e a diferença que ela vai fazer na nossa vida, trazendo vitalidade e força também, Senhor. Nós agradecemos, ó Pai, e por este culto, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês hoje, durante essa semana e também para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Está encerrado o culto. Obrigado.